Olá, professora. Eu sou o acadêmico Júlio César Costa Rodrigues, um dos componentes do grupo 11. Infelizmente, os outros dois participantes desistiram da disciplina, então o grupo tem apenas eu. Eu separei aqui 5 arquivos para explicar sobre o assunto do qual foi destinado para a gente, sendo o grupo 11, o tema foi Neuróptera, diversidade e comportamento de insetos desta ordem. Então, o primeiro item selecionado é um vídeo. A dimensão desse vídeo está em 3D, onde a gente consegue observar as características do inseto. A gente vê que ele passa bem lentamente, possuindo 2 pares de asa, um aparelho bucal mastigador, olhos compostos. E uma questão muito importante nesse vídeo é a respeito das suas asas, que essa ordem teve este nome de Neuróptera por conta de muitas nervuras, como a gente pode observar aqui. Então, foi denominada um dos quesitos a ser chamado Neuróptera dos estudos que foram feitos com relação a essas nervuras na sua asa. O segundo arquivo é um arquivo da Embrapa, onde esclarece um pouco mais a respeito dela, como a gente pode ver, as referências aqui embaixo. A ordem Neuróptera, do grego neuron, neuvuras e pteron, asas, no caso. É representado pelos crisâmpidos. Seu nome popular de um inseto característico dessa ordem é o bicho lixeiro. Esse nome ele pode mudar de acordo com a região, pelo fato de ser um nome popular. Existe mais de 6 mil espécies no mundo inteiro, e registrado no Brasil a gente tem cerca de 359, que é o que informa no site para a gente. O terceiro arquivo é um vídeo mais completo com relação à composição, o seu desenvolvimento, o seu hábito alimentar, o seu ciclo de vida. Então, é um vídeo bem interessante, é um vídeo um pouco longo, mas ele explica muito bem todas essas questões. Aí eu vou desligar o áudio e vou parando no decorrer do vídeo para ir explicando. Como a gente pode observar, esse é o bioma de uma ativosfera tropical, com a presença de vários insetos voando na área. E o nome é atribuído à sua forma e ao seu comportamento. Que, como demonstra aqui na imagem, é o bicho lixeiro. Com os olhos dourados e a sua cor esverdeada. Um ponto bem característico é que são pequenos ovos e bem interessante, e é preso a uma haste, denominada de pselos, que geralmente fica fixo a uma folha, mesmo os seus irmãos canibais. Seu hábito alimentar é composto de pulgões, ovos de borboletas, cochonilhas e ácaros, que é o que vai demonstrar no decorrer do vídeo.
como a gente viu. Esse é um ponto muito importante que, para fazer jus ao nome bicho lixeiro, a gente vai observar esse comportamento a seguir. Ela joga para cima do corpo a carcaça das presas, das quais serviram de alimento para o mesmo. Olha, geralmente usa a cera de pulgões para fazer a sua proteção. E de cochonilhas também tem, são ricos em ceras, onde vai formar esse material protetor. Vai ficar irreconhecível, muito bem camuflada, como a gente pode observar. Mas seu ponto principal é devorar insetos de corpo mole, como ácaros, pulgões, o máximo possível, para conseguir fazer uma reserva nutricional significativa, para crescer forte e sadio. A gente pode ver ele se alimentando. Os pulgões e as cochonilhas são conhecidos pela produção de lã. Então, eles se alimentam significativa deles. Até mesmo sendo protegidos por uma camada de cera, essas mandíbulas, como a gente vê elas em atuação, são denominadas fossiformes e conseguem perfurar essa camada. Olha como a gente pode ver. Onde o lixeiro consegue sugar todo o seu conteúdo. Ele vai virando para sugar o máximo possível. E em pouco tempo, sobra apenas a carcaça que ele usa de proteção. Um ponto muito importante para o bicho lixeiro é que quando ele se depara com a folha cheia de insetos, ele vê N oportunidades, tanto na questão alimentar, da qual ele vai estar se alimentando, e na questão de proteção. E mais no seguinte, no vídeo, a gente vai ver que esses recolhimentos que ele faz não servem apenas para proteção, onde ele vai formar o casulo para fazer sua metamorfose. Aqui, por exemplo, que ele pega um tufo de lã que estava preso a um inseto, mas ele viu que não tem função alguma na questão alimentar. Ele abandona, porque ele viu que não tem nenhum teor nutricional. Ele morde e em seguida ele muda de ideia, porque ele sabe que essa lã que estava presa no inseto pode servir como proteção. Né? Como que ele faz a composição. E ele parte para a questão alimentar. Esse é um inseto bem peculiar, e mesmo assim ele não se encontra dificuldade em se alimentar dele. Mesmo as conchonilhas, que são providas de longas cerdas cerosas, o bicho lixeira vai adrentando, cortando e suga. Pois o lixeiro ele precisa de uma reserva nutricional muito grande para conseguir completar a fase de metamorfose e se tornar um adulto.
é onde ele constrói o abrigo, que a gente pode observar que todo aquele decorrer, toda aquela coleta vai se formar um abrigo, e dentro desse abrigo a gente vai obter um casulo. Na parte inteira a gente pode ver, ó, que é um casulo, que protege de todas as intempéries climáticas ou predadores, onde ele consiga chegar na fase adulta. A gente vê ele tecendo, onde ele pode completar o seu ciclo na forma adulta. E procurando outro parceiro para botar, para colocar os seus ovos novamente pequenos, na base da filiforme, debaixo de alguma folha, sendo protegido. Um ponto característico que a gente tem sobre esse vídeo é que ele é um predador, e logo a seguinte a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mesmo ele sendo um inseto pequeno, ele tem uma função muito importante, principalmente na questão de produções de grãos, por exemplo, com relação às plantas. O terceiro arquivo é um resumo que fala um pouco mais sobre a ordem, que é a ordem dos neurópteros. Situação mais de 4,6 milhões de espécies descritas, que é mais ou menos o que a gente conseguiu no site da Embrapa. O seu hábito alimentar, a maioria dos seus membros são predadores, por isso é classificado benéfico. Então, por ele ser predador, ele consegue fazer o controle natural das pragas. Seu desenvolvimento é holometábulo, ovo, pupa adulto. Alguns possuem uma forma imatura, aquática, que pode servir de alimento para os peixes. Então, é uma ordem bem peculiar e bem interessante de se estudar, principalmente pelo seu desenvolvimento de ovo, pupa e adulto. Então, ele tem um ciclo de vida bem curto. Então, ele consegue se multiplicar de forma rápida, beneficiando, levando em consideração essa situação dele ser predador. Um ponto muito importante no decorrer da pesquisa foi a questão das imagens em questão e as formas de comunicações que transpassam para a gente. Então, a gente viu os vídeos com o seu metabolismo, do que ele se alimenta, e eu consegui encontrar uma página no Instagram, que é essa aqui, onde está composto por imagem muito rica em detalhes. É uma página aberta, e aqui a gente consegue observar toda a sua fase. Então, por meio da comunicação visual, a gente consegue entender mais sobre esse inseto, que a gente tem que ter um ponto de vista que ele é benéfico, e que não, de certa forma, usar um inseticida vai favorecer na produção. A gente vê na prática que o foco principal do produtor é já entrar com ação no inseticida e nem olha as recomendações de pragas. Se a gente for fazer uma comparação que foge um pouco do assunto, sobre as lagartas, a indicação da Embrapa é de 4 lagartas antes da floração e 2 após a floração. Mas o produtor, ele não precaviza essa questão em pensar na questão ambiental, a questão dos outros insetos que são benéficos, não são classificados como praga. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E levando essa vertente dessa página social, que parece ser um pouco leiga, mas não, que é uma fonte de comunicação muito boa. E nela a gente consegue observar que os insetos são benéficos e não pragas em si. Temos sim as pragas, mas são medidas que têm que ser levadas em consideração para a tomada de decisão para você entrar com inseticida. Porque tem inseticidas que são muito fortes, que prejudicam tanto os demais insetos, que são benéficos, tanto para cultivo em questão, tanto para o homem quanto para o meio ambiente. Então, a gente tem que levar todos esses parâmetros em consideração. E é isso, professora.